Vereador Rafael Bueno na tribuna. Bom, presidente, colegas, vereadores e vereadoras, eu quero, antes de iniciar minha fala, eu recebi uma camiseta da Cíntia Bonfante, e a qual ela pediu, ela é fonoaudióloga e representante do movimento Janela Dourada. Aí eu faço aqui a divulgação, então, movimento Janela Dourada. Parem de normalizar o atraso das crianças. Essa, então, é o logo da campanha. Também um copo aqui para a gente poder lembrar sempre. E ela pediu para fazer a leitura da carta. Estou te enviando essa camiseta e esse copo com uma frase que à primeira vista pode parecer forte. Parem de normalizar o atraso das crianças. Mas essa frase carrega um grito que precisa ecoar. Ela não é uma crítica, ela é um pedido urgente de ajuda. Todos os dias, milhares de crianças deixam de receber o apoio que precisam porque alguém, com a melhor das intenções, diz: é normal, cada criança tem o seu tempo. Mas nem sempre é normal, nem sempre é só uma fase. E o tempo, quando se trata do desenvolvimento infantil, faz toda a diferença. Como fonoaudióloga e alguém que acompanha de perto tantas famílias, eu vejo diariamente o custo da espera. Um custo que não é pago por nós, adultos, é pago pela criança que não recebe o estímulo na hora certa. É pago pela família que perde um tempo precioso acreditando que tudo vai se resolver sozinho. Atraso no desenvolvimento não é frescura, não é manha, não é preguiça, é um sinal. E sinais precisam de acolhimento e ação, não de silêncio. Essa camiseta e esse copo carregam mais do que uma frase, carregam um chamado. Um lembrete de que a infância não pode ser adiada. Declaração de líder da bancada do PCdoB, senhor presidente. Que escutar, olhar com cuidado e agir no tempo certo pode mudar o futuro de uma criança. Se essa causa também tocar seu coração, eu te convido a fazer parte desse movimento comigo. Vista, compartilhe, poste e espalhe essa mensagem. Você não precisa ser da área da saúde para levantar essa bandeira. Basta acreditar que nenhuma criança deve ser deixada para depois. Com carinho, Cíntia Bonfante, fonoaudióloga, Movimento Janela Dourada. Então, faço essa leitura aqui e convido a comunidade a conhecer esse movimento. Mas, presidente, estive essa semana representando a Câmara de Vereadores na sede do Ministério Público, num importante debate, e eu quero convidar as comissões aqui da Câmara, a Comissão de Segurança, a Comissão de Educação e Comissão de Direitos Humanos e também da Saúde, para que a gente possa fazer o primeiro painel de debate, a qual foi proposto pelo presidente Lucas Carenhato. Então, uma rodada, né, de palestras aqui, que a gente pudesse trazer as pessoas interessadas no tema da criança e do adolescente. No dia 18 de maio, semana que vem, uma data muito importante, né, no país, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes. Hoje, no início da sessão, nós tivemos a presença de uma conselheira tutelar explicando um pouco da deficiência que é trabalhar na área da criança e adolescente, porque a rede não consegue desmembrar e solucionar muitas vezes um simples caso, por falta de estrutura, por falta de pessoas, né, e também por falta de agilidade, ou do judiciário, ou do próprio executivo, enfim. E a cada hora, 3 crianças são vítimas de abuso sexual no nosso país, né? E principalmente 51% das crianças vulneráveis que são abusadas sexualmente têm de 1 a 5 anos de idade. E o pior é que somente 7,5% desses casos de abuso, né, exploração sexual de crianças, né, e adolescentes são denunciadas. Então, quando algum vizinho, algum familiar identificar um professor que a criança é vítima de violência, de abuso ou exploração sexual, por favor, façam a denúncia. Disque 100 é o número que qualquer pessoa pode discar sem se identificar. Disque 100 e faça a denúncia. Porque nós temos hoje não somente crime sexual efetivado de corpos, mas muitas vezes, e hoje a maioria
dos crimes são virtuais. Crianças que são abusadas sexualmente através da exploração virtual. E que muitos suicídios que a gente vê por aí, que muitas vezes não são identificados como suicídios, acontecem porque as crianças, os adolescentes, foram obrigados por alguma outra pessoa, porque isso aí é lucrativo, é monetizado. A monetização da exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. E às vezes acabam se perpetuando essas imagens e as crianças acabam sendo vítimas de suicídio, de depressão, e toda a família sofre junto. Marisol, eu quero também te convocar, enquanto vereadora que luta pela essa questão das crianças, vulnerabilidade, a vereadora Andressa, assistente social, que hoje é teu dia, parabéns, assistente social, mas que vocês, mulheres, possam nos ajudar a fazer um grande debate sobre isso, porque a gente precisa levar até a comunidade como fazer as denúncias e de a gente promover esse debate. Aqui a Escola Legislativa, eu sei que a Marisol, a Rose Frigerio está viajando, está em Florianópolis, depois tem uma viagem para Natal, não sei se a Câmara está apresentando algum projeto nesses eventos, mas seria importante a Escola Legislativa de debater essa questão aqui na Câmara. A Escola Legislativa é um bom momento para isso, para a gente debater a questão do abuso e da exploração sexual das nossas crianças. Sua parte, vereador. O senhor abre um espaço importante até para a gente falar. Hoje é o Dia Municipal da Educação Legislativa e a Escola do Legislativo tem também esse papel importantíssimo, E a primeira vez que nós estamos celebrando por uma lei que um projeto de lei foi aprovado aqui por unanimidade dessa casa, já sancionado pelo prefeito Adiló. E hoje, nesse Dia Municipal da Educação Legislativa, inclusive minha primeira ação chegando aqui na Câmara foi justamente deixar ali na nossa estante literária, que fica na entrada da Câmara, para quem quiser vir ali pegar um livro, levar embora para ler de presente. Se quiser trazer algum, fica à vontade, mas não é uma obrigatoriedade. E hoje, vereador Rafael, justamente deixei ali alguns livros da coleção Em Miúdos. Essa é uma coleção que foi feita pela Escola do Legislativo de Pouso Alegre, em Minas Gerais, com o apoio da ABEL, Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas, e é impressa na gráfica do Senado, a nossa casa na minha presidência, e antes, durante a direção da Escola do Legislativo, por 3 anos, nós conseguimos adquirir alguns desses exemplares, ganhamos outros, e eu deixei ali. E, inclusive, é uma excelente a sua sugestão para que a Escola do Legislativo se envolva, porque no ano retrasado, quando diretora da escola, nós fizemos um projeto da Lei Maria da Penha, porque um desses livros chama Coleção em Miúdos, porque ele traz as nossas leis de uma forma mais simples para o público infanto-juvenil entender. E existe um do Estatuto da Criança e do Adolescente, está ali, inclusive, e fica como uma boa opção para que, de repente, a Escola do Legislativo, sob nova direção, sob a direção da vereadora Rose Frigerio, possa fazer alguma ação nesse sentido, quem sabe trazer, comunicar, levar esse Estatuto da Criança e do Adolescente de uma forma mais clara para que a gente possa ter uma ação mais efetiva. Quando professor, a gente via muito isso e encaminhava ao Conselho Tutelar. Obrigado, vereadora Rose e a vereadora Marisol. Eu espero que a vereadora Rose, que como está lá em Florianópolis, está passando uns dias em Florianópolis e depois vai passar outros dias lá em Natal, Rio Grande do Norte, eu espero que ela traga coisas boas aqui para nós, possa compartilhar e que possa desenvolver debates, porque eu não sei se a Câmara está apresentando algum projeto nesses seminários que estão participando em Florianópolis e Natal através da vereadora Rose Frigerio. Mas eu quero aproveitar, presidente, antes de concluir, falando sobre o dia 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes. Eu vou encaminhar essa mensagem nesse exato momento que eu terminar minha fala. Eu chamo a atenção dos colegas vereadores da comunidade. Eu vou encaminhar para o prefeito Adiló tomar providências. Eu recebi mensagens, prints, de um professor lá da Escola José Generosi, sobre a questão de um servidor lá da subprefeitura de Forqueta, de uma menina do 3º ano do ensino médio, lá de Forqueta, da Escola José Generosi. Abre aspas, a pessoa falando, o homem falando para a estudante da Escola José Generosi: te considero uma amiga íntima. Eu peço desculpas ao palavreado que eu usar, mas é o que está escrito. Te considero uma amiga íntima. Converse o que você quiser.
não te preocupes, não vou tentar te comer. 3 pontinhos. Direto, 3 pontinhos. Gosto de você porque você é pestinha e uma querida amiga aberta ao diálogo. 3 pontinhos. Então não precisa se defender. Beijos, minha linda. Considero você como uma filha rebelde. KKKK, beijos. A menina diz cruz credo, boa noite. Aí ele voltou. Não gosta de ser minha amiga? 3 pontinhos. Se achar muito invasivo e as conversas muito pesadas, 3 pontinhos, não conversamos mais. 3 pontinhos. Fui estúpido, mas sincero. Como disse, você é uma filha minha, pestinha. Aí ela disse, não me sinto confortável com alguns assuntos. Tudo bem ser amigos, mas não próximos demais. Isso não quer dizer que não sou grata pela vaga na Orquídea. Esse pessoa da subprefeitura conseguiu uma vaga para ela de estágio na subprefeitura. E a partir disso, começou a fazer esse tipo de mensagens com a menina. Então vejam, e para concluir, presidente, eu peço a tolerância para concluir, porque não é uma coisa surreal que a gente está vendo. Às vezes, é uma isca, uma boneca que uma criança recebe de um vizinho, um presentinho, uma vaga de estágio, né? Um abraço mais indelicado de um parente. Então, são essas coisas que a gente vê. E eu vou encaminhar para o prefeito Adiló para tomar sérias providências contra esse servidor da subprefeitura de Forqueta. Era isso, presidente. Muito obrigado. Em declaração de líder,